Opa, estamos ao vivo. Fala, Felipe, tudo bem? Fala, Matheus. Boa noite, tudo bem e você? Tudo ótimo. Boa, estamos online aí, estamos ao vivo. Bom, primeiro, Felipe, queria te agradecer aí por topar bater esse papo, até apresentando aí o podcast para a galera que está nos assistindo e não conhece. Isso aqui é uma série de podcasts aí do SaaS BR Club. Para quem não ouviu falar ainda do SaaS BR Club, a gente é a primeira comunidade aí focada em SaaS B2B aqui do Brasil. Contando um pouquinho da história de como é que surgiu isso aqui, né? No começo do ano, eu e meus sócios, a gente viajou para Califórnia, lá no Vale do Silício, onde tem o SaaStr, né? Que é um evento super legal de SaaS. E, cara, a gente voltou de lá com a cabeça fervendo, olhou para o conteúdo brasileiro e falou, tem eventos super legais por aqui, mas nenhum só especificamente de SaaS, né? Muito a galera misturada. Então, tem eventos super bacanas de vendas, de marketing, mas dificilmente é algo focado só no nicho de SaaS. E a gente falou, a gente precisa conseguir levar a régua de conteúdo, né, aqui dentro do Brasil. Para quem ainda não nos acompanha, segue nossa página. Hoje a comunidade se divide basicamente nessas pílulas de conteúdo que a gente faz aqui, como esse podcast de hoje. A gente tem também as rodas de conversa de founder, que acabam acontecendo ali semanalmente, que a gente elenca algum tema e traz ali 70, 80 fundadores para a mesa para discutir, e também os encontros presenciais aí, que a gente fez o primeiro na semana passada, e a ideia é que a gente continue fazendo. Mas vamos lá, indo aqui para o convidado de hoje, Felipe Ivo, CRO ali na Conta Azul, cara sensacional. Felipe, obrigado por estar aqui com a gente. O tema de hoje aqui, a gente vai falar muito de parcerias estratégicas e o que mais a gente achar que faz sentido. Cara, se apresenta aí para a galera, conta um pouquinho da tua carreira aí, do teu papel, só para a gente dar o start aí. Legal, Matheus. Primeiro, obrigado pelo convite, cara. Super feliz de estar aqui. Sou um super fã do SaaStr nos Estados Unidos, igual você falou, e a gente precisava de ter alguém puxando essa bandeira, porque tem várias empresas de SaaS muito legais no Brasil e que a gente precisa contar essa história, né, de como que essas empresas estão prosperando, como que estão crescendo e trocar figurinha, né, para que mais empreendedores, mais empresas tenham sucesso. Cara, me apresentando aqui bem brevemente, como você falou, hoje eu atuo como CRO da Conta Azul. Eu tenho mais de 20 anos aqui de experiência em área comercial, crescimento de empresas de tecnologia. Já tive ali minha fase empreendedora, já tive 4 empresas distintas de segmentos diversos, tive desde indústria, comércio, empresa de serviço, então um pouquinho de tudo. Passei aqui nos últimos 6 anos por SaaS, tá? Então, antes da Conta Azul, eu estava na Pipefy, que é uma empresa de Curitiba também, super legal. Cara, sempre liderando áreas de vendas, áreas de canais, parcerias, customer success, operações. Entrei na Conta Azul recentemente, entrei em janeiro de 2024, então tem um pouco menos de 2 anos que eu estou aqui, e hoje eu lidero essa estrutura que a gente chama de operações de receita, que é basicamente um time de vendas diretas, o time de venda parceiros, sucesso do cliente e operação de suporte. Então, é uma área bem relevante, é basicamente todo mundo na empresa que hoje tem por escopo principal de trabalho falar com os nossos clientes e os nossos parceiros, jornada de ponta a ponta, né? Tanto de cliente quanto de parceiros. Então, o foco é crescimento com qualidade, impacto real no ecossistema. Então, é um pouco disso que eu estou fazendo, que é a minha missão aqui hoje dentro da Conta Azul. Sensacional. Conta Azul aí também num momento super bacana de empresa, né? Acho que logo mais a gente vai falar sobre isso aqui, mas, foram comprados agora, né? Devem estar numa fase espetacular. Ô, Felipe, para a gente começar, a gente sempre traciona a primeira pergunta a partir de uma pergunta que o último convidado aqui do podcast fez para o próximo convidado. No caso, o último convidado que esteve aqui com a gente na segunda-feira passada foi o Alexandre Appendino. Ele é VP executivo da TOTVS, lidera toda a frente ali também de revenue da empresa. E, cara, ele fez a seguinte pergunta para você. Ele falou... sei que a Conta Azul majoritariamente trabalha com tickets menores. Sabemos que você tem uma super máquina de vendas, mas gostaria de saber como é o churn na prática com esse perfil de cliente, já que a gente sabe que normalmente clientes menores tendem a dar mais churn. É um desafio por aí? Se sim, o que vocês fazem para lidar com isso? Então essa foi a pergunta do Ale Appendino aí para você. Cara, legal. Agradeço aí o Ale pela pergunta. Cara, sempre PMS, sempre tem. Todas as empresas que trabalham com PMS, que eu já passei, sempre tem um desafio grande de churn, né? Apesar de ter um ticket mais baixo, são empresas muito mais sensíveis a fluxo de caixa, tem mais rotatividade,
sofrem, né, com a complexidade que é operar no Brasil, né, e muitas vezes tem até um nível de mortalidade maior e muitas vezes menos maturidade de gestão, né? São empreendedores ali que têm que fazer um pouco de tudo, né? Então, cuidar da gestão financeira é sempre um desafio e muitas vezes acabam optando por não trazer tanta tecnologia, incorporar melhores práticas de gestão, né? E a gente tem plena consciência disso. Hoje, o Conta Azul tem mais de 100 mil clientes no Brasil, então uma base bem grande, totalmente formada por micro, pequenas e médias empresas, né? E como que a gente enfrenta isso, né? Ou como que a gente lida com o churn, que sempre é um desafio. Cara, eu diria que a gente lida com muita estratégia, tá? A gente tem colocado cada vez mais foco no que a gente chama de ativação dos primeiros 30 e 90 dias, que é aquele primeiro valor entregue, né? Quando o empreendedor, de fato, entende que ele está mudando como que ele gerencia o negócio dele e colocando o negócio numa trilha de sucesso, né? Então, muitos desses empreendedores, eles fazem a gestão do negócio, entre aspas, aqui no papel de pão, né, ou na planilha. Então, muitos deles estão migrando da planilha para um RP, e um RP tem a sua complexidade, né? Você precisa cadastrar produto, cadastrar serviço, cadastrar nota fiscal na prefeitura, emitir as primeiras notas fiscais, fazer cobrança, criar uma conta dentro do nosso RP, que hoje também é um banco, conectar outras contas bancárias. Então, só o setup do RP, ele já é, por mais fácil e amigável que o nosso produto seja, ele ainda assim é um desafio, né? E se o empreendedor não vence essa fase inicial e começa a perceber o valor que ter um sistema de gestão traz para o dia a dia dele, dificilmente ele continua na ferramenta. Então, as fases iniciais são muito chave, né? Então, é o que eu estou falando aqui de ativação de 30 e 90 dias, onde a gente investe num onboard assistido, né, alguns nudges de produto que também facilitam a vida desse empreendedor, né, e, obviamente, um time de CS dedicado. Então, hoje a gente tem tecnologia, produto, processo e pessoas que estão tentando garantir que o início dessa jornada seja muito positivo, né? E, além disso, eu sei que nós vamos falar bastante disso aqui hoje, né? Os nossos parceiros hoje estratégicos, que são empresas de contabilidade, empresas de BPO financeiro, também ajudam muito nessa jornada de retenção, de ativação e de retenção, porque eles acabam conectando o RP, o nosso sistema de gestão, à rotina do negócio. E depois que o empreendedor passa a ter um gostinho do que é operar o negócio com tecnologia, com profissionalismo, dificilmente ele volta para a planilha, né? Então, a retenção de quem usa o nosso produto, cara, é top of class. Se a gente olha a nível mundial, né, dollar retention é absolutamente incrível, o LTV é muito bom daqueles que usam. Agora, o desafio é começar a usar. E começar a usar tem que ser no início da jornada, né? Então, por isso que eu falei que o onboarding é peça muito fundamental. E encarar o onboarding como ciência, de saber o que dentro do produto mais entrega valor, como que essa jornada do cliente acontece dentro do produto, o que ele tem que fazer nos primeiros 7 dias, o que ele tem que fazer nos primeiros 14 dias, o que ele tem que fazer nos primeiros 30 dias, é chave para que você entregue valor de acordo com o que ele precisa para o negócio dele. Então, legal a pergunta do Ale, com certeza lá na TOTOS eles têm desafios um pouco diferentes, né, pelo perfil de cliente, mas certamente também passa por uma jornada de onboarding muito bem estruturada. Legal, sensacional. Acho que é bem por aí, né? Quando você for pegar um empreendedor pequeno ali, cara, normalmente ele está sempre apagando incêndio e as prioridades vão mudando muito rápido, né? Então, você tem que aproveitar a hora que ele realmente entendeu que era o momento de comprar o RP e manter essa energia, né, e uma entrega de valor rápida para que ele se mantenha engajado. A gente sabe que quando o cara compra e se por algum motivo a energia ali descer e surgirem outras prioridades, aí fica muito mais difícil resgatar ele, né? Então, acho que o que você trouxe aqui é muito de você conseguir gerar mais esforço realmente, né? Mais dedicação para o cliente nessa primeira etapa, ali nos 7, 30 dias, ter muito bem definido o que ele precisa fazer, né? Para conseguir fazer com que ele tenha a primeira entrega de valor, porque quando ele tiver essa entrega de valor, fica muito mais fácil de fazer com que ele continue, né? E nessa linha, Matheus, ainda complementando, cara, pensa, né, o micro, pequeno e médio empreendedor, cara, ele faz tudo na empresa. Então, vamos supor que um comerciante,
Ele abre loja, ele substitui um funcionário que faltou, ele lida com o fornecedor, ele ajuda cliente ou faz venda, né? Então, assim, o attention span dele, quando ele está de fato interessado na compra, interessado em ter sucesso no produto, você tem que capturar aquilo naquele momento. Se você passar um dia, 2 dias, cara, talvez você perdeu uma venda ou talvez você perdeu um cliente engajado. Porque o momento que ele está disponível para fazer aquela ação é agora. Né? Então, o seu time tem que estar muito preparado para entender essa jornada e ajudar muito esse empreendedor para que ele consiga ver valor muito rápido. Porque se ele não vê valor, ele vai acabar deixando sua solução de lado e voltando para o caos que é o dia a dia, né? Ou para a operação que suga muito da energia dele. Então, trabalhar com PME sempre é um desafio nesse sentido, e empresas SaaS que estão nesse segmento precisam ter essa percepção de timing, de estrutura e de ajudá-lo o máximo que puder para ele perceber esse primeiro valor o mais rápido possível. Sensacional. E a próxima pergunta que eu vou te fazer parte até de um gancho de uma coisa que você trouxe agora há pouco, né? Você falou que vocês têm ali, né, como canais parceiros, os BPOs, as contabilidades, né? Isso até é, de certa forma, uma maneira de ajudar, né, a evangelizar o produto dentro do cliente. Pegando esse gancho, eu queria entender um pouquinho como é que funciona, né, o programa de parceiros aí, como é que vocês... Qual que é a representatividade deles hoje para vocês? Quantos por cento da nova receita vem desses parceiros? E, né, um resumo de como é que isso está estruturado, se está segmentado, enfim, para a galera entender mais ou menos como é que funciona hoje o programa de parceiros aí. Legal, cara. Primeiro, eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque o nosso programa de parcerias, ele é muitas vezes visto como benchmark assim, no Brasil, porque ele tem muito sucesso, né? E a gente entende o canal de parceiros como um canal que traz capilaridade comercial através da base de clientes que esses parceiros têm, escalabilidade, a gente consegue tracionar e chegar nesses clientes muito mais rápido quando a gente passa a entregar valor para os nossos parceiros, e custo de aquisição muito mais baixo, né? Então ele traz velocidade, engajamento e eficiência de custo. Ou seja, é um modelo muito virtuoso, né? Quando a gente pensa no Brasil, Matheus, aqui eu vou trazer alguns dados, cara, que para mim são bem assustadores. É um dos países, todo mundo sabe disso, né, mais complexos tributariamente. Né? Desde que a gente lançou a Constituição, cara, mais de 460 mil regras tributárias foram emitidas. O Brasil ele demora 8 vezes mais horas de rotina tributária do que a média global. A gente é o número 1 do mundo que gasta tempo e energia. Né? E por lei, todas as PMEs precisam contratar um contador para fazer os registros contábeis internos, externos e cumprir a regulação. Né? Hoje no Brasil, cara, tem bases diferentes, mas vamos partir aqui da premissa, até para ter números redondos, de que PME são 9 milhões de empresas no Brasil e a gente tem mais ou menos um pouco mais de 90 mil empresas de contabilidade. O que significa que, cara, se eu quiser chegar em 9 milhões ou uma parcela significativa dessas PMEs, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou no canal direto, tentando vender para cada um desses donos de negócio, ou eu vou para os 90 mil empresas de contabilidade que, na teoria, atendem a totalidade das 9 milhões. Né? Então, fazendo a conta aqui bem arredondada, cada empresa de contabilidade, em média, tem 100 a 115 clientes no Brasil. Né? Então, falar com um parceiro, eu estou ganhando uma escalabilidade muito grande. Quando a gente pensa que, e respondendo a tua pergunta de forma objetiva, né, quão representativo e relevante é o canal de parcerias para a gente, hoje, mais de 60% da nossa base de clientes já vem desse canal, 50% do ARR vem desse canal. Em 24, 63% dos novos clientes vieram desse canal e 50% da receita veio desse canal. Então, ele já é o nosso principal motor de aquisição de novos clientes, né? Porque a gente está entregando valor para esses parceiros todos os dias. Né? Eu sempre costumo falar, cara, que só existe business SaaS de receita recorrente se você entregar valor recorrente. Né? Então, todo dia, o parceiro tem que acordar e falar, caramba, Conta Azul é parte-chave do meu negócio. E da mesma forma, o cliente tem que acordar todo dia, entrar no nosso RP e falar, cara, sem isso, eu sou menos eficiente, eu vou ter menos chance de sucesso. Né? Então, acaba que a gente entrega para os nossos parceiros muita produtividade, eles gastam muito menos tempo com as rotinas contábeis, fiscais, né, que muito disso vem advindo de inputs manuais em sistema, pegar a nota fiscal que o empreendedor mandou e digitar na mão, coisas desse jeito. Né?
dessa forma. E, além disso, cara, hoje eu costumo sempre comparar o contador com o médico ou com o mecânico. Você tem uma relação de confiança que é intrínseca, porque ninguém entende nada disso. Né? Então, você precisa falar com o seu contador. 83% das pequenas e médias empresas falam com seus contadores mensalmente e 72% seguem as recomendações dos seus contadores. Ou seja, é um vínculo de proximidade e confiança muito grande. Né? Então, se a gente entrega valor para o contador e passamos a fazer parte muito fundamental do negócio e do sucesso dele, ele entrega isso para frente para as PMEs, já se usando do vínculo que ele já construiu ao longo do tempo. Né? Então, é um programa assim, muito virtuoso, de crescimento muito acelerado, de escala, mas principalmente de sustentabilidade, né? Porque a gente acaba vendo métricas de negócio e unit econômicos muito mais saudáveis do canal de parcerias. Sensacional, cara. Acho que até dando um disclaimer aí numa frase que você trouxe, né? Ao invés de chegar nas 9 milhões de PMS, né, é muito mais fácil você chegar nos 90 mil contadores, né? Porque esses caras já estão atendendo essas PMS. Logo, o teu custo de aquisição ele fica muito menor do que se você tentasse chegar direto no cliente final, né? Eu acho que esse é o ponto principal. E para a galera que está nos assistindo, que ainda não viu o valor num programa de parcerias, ao meu ver, é justamente esse. Você pega um player que já tem a confiança do cliente, que já tem o contato do cliente, que já tem o know-how, né, para você casar isso com o seu software e o cara conseguir ganhar um recorrente, né, em conjunto, e você não precisar fazer toda essa parte do relacionamento, de certa forma, o cliente final, que seria algo extremamente mais caro. E quando falamos de tickets menores, a gente sabe que qualquer centavo no custo de aquisição muda totalmente o resultado da empresa, né? E aí até, cara, conectando um pouco com isso, né, sobre esse ponto de chegar nos 90 mil canais, né? Hoje vocês têm uma estratégia, como é que é? Vocês têm uma área de marketing focada em fazer inbound para atrair parceiros, vocês têm um time de outbound que vai atrás desses parceiros, vocês estão nos eventos de contabilidade, o que vocês estão fazendo para trazer novos parceiros? Que eu imagino que vocês tenham muitos, mas não tem todos, né? E devam estar sempre procurando novos, né? Cara, assim, primeira coisa, né? 90 mil é empresa pra caramba, mas são só 90 mil, né? Principalmente quando a gente compara com 9 milhões, né? Que é quase infinito, assim. É muito difícil conseguir chegar em todos. Então, se são 90 mil e são empresas bem estruturadas, que já têm anos, né? Não nascem empresas de contabilidade todos os dias no Brasil, né? Ou muitas empresas todos os dias, né? Já é uma profissão mais bem estruturada, né? A gente precisa tratar esses parceiros com todo o carinho que eles merecem, né? Então, a gente tem uma máquina de aquisição, sim, muito bem estruturada. A gente tem dentro da nossa estrutura de marketing um time de geração de demanda que é responsável por atrair esse Conta Azul como a principal empresa do segmento, e hoje a gente é visto, todas as pesquisas de marca que a gente faz, como a número 1 do segmento. Então isso é muito positivo, porque a credibilidade que a marca traz já atrai parceiros, assim, óbvio que com esforço, mas de forma orgânica, né? E a gente faz, cara, em termos de estratégia de atração, a gente tem eventos presenciais regionais. A gente tem um evento que a gente chama o Conta Azul na Estrada, que ele passa pelas principais capitais brasileiras, os centros onde a gente tem maior concentração de pequenas e médias empresas e de empresas também de contabilidade. Então, são eventos muito legais que, putz, é um dia de imersão, onde esses parceiros vêm para aprender, vêm para se conectar, vêm para conhecer a Conta Azul, para trocar melhores práticas e por aí vai. A gente também faz eventos online, webinars, tá? Que são bem legais também. A gente chama de formação de heróis, onde a gente enxerga o parceiro como um herói dessa relação, né? Das PMS, que é tão difícil, né? A vida do empreendedor, e os parceiros estão ali para apoiá-los. A gente investe em paid media, né? Em mídia paga, fazendo campanhas específicas por segmento, e além disso, a gente realiza, do que a gente conhece, a maior conferência do mundo para empresa de contabilidade BPO financeiro, que é a Conta Azul Com. A gente fez a última edição esse ano agora em São Paulo, em agosto, que reuniu mais de 5 mil participantes. Então, é um evento muito relevante,
que o ecossistema ali, a comunidade de contabilidade, espera o ano todo para isso, a gente também, e é super legal estar ali próximo desses parceiros. Então, também é um evento muito importante, não só para posicionamento de marca, para trazer a nossa base de parceiros para fomentar essa comunidade ecossistema, mas também para atrair novos parceiros, né? Cara, pensando em estruturas de vendas, além dessa parte de atração, né, de geração de demanda, a gente tem aqui um time de vendas específico para parceiros, né? Então a gente segmenta dentro da Conta Azul de forma, em termos de time, de estrutura, de governança e tudo mais, o time de venda direta, que vende direto para os donos de negócio, e o time de parcerias, tá? Então a gente tem ali SDRs e Account Executives, né, vendedores, que fazem uma venda muito mais consultiva e muito mais próxima, né? Tentando atrair aqueles parceiros que têm o perfil ideal, né, para ter engajamento no programa e para trazer a escala e para extraírem valor, né? Porque a gente só vai ter sucesso se o parceiro tiver sucesso. Então a gente tem que atrair aqueles parceiros que realmente têm um fit maior com o nosso programa de parcerias e que estão mais preparados para conduzir essa transformação digital e de gestão com os seus próprios clientes, né? Então isso é bem relevante. Legal. E até olhando para esse perfis de parceiros, né? Hoje, esse parceiro que vocês têm, ele só indica, ele faz o fechamento da venda, ele faz o atendimento também. Tem vários tipos, vocês classificam, Finder, parceiro. Hoje, como é que isso está estruturado? Tem um padrão? Acho que seria legal também, porque sempre quando eu vejo aqui no fórum da comunidade esse tipo de discussão, a galera fala, puta, mas será que eu deveria ter um parceiro aqui que só gera reunião, eu ponho um closer para fechar? Ou será que eu coloco ele para tracionar tudo? Ou será que eu realmente posso ter todo tipo de parceiro? Como é que vocês veem isso hoje? Cara, legal. Bom, essa é uma discussão bem relevante para quem estiver montando programa de parceria. No nosso caso, a gente sempre enxerga o parceiro como um parceiro de valor agregado, tá? Então, além do nosso produto, da nossa solução, que é uma solução de tecnologia para gestão, ele entrega muito mais do que só a tecnologia, que é a solução da Conta Azul, porque ele agrega em cima da solução serviço, né? Que é algo que a gente não quer nem vai fazer, né? A gente deixa para os nossos parceiros trazer essa camada de serviço, de confiança, de proximidade, de entendimento de negócio, de ser ali o trusted advisor, né? De ser um consultor consultivo ali, ou consultor de negócio de confiança, né? A gente tem 2 modelos, tá, Matheus? Um deles é um modelo de revenda, né? Normalmente em português fica meio frio assim falar de revenda, né? Normalmente a gente usa ali a sigla VAR, de Value Added Reseller, né? Que ele realmente está agregando valor ao nosso produto. Então o nosso programa de parceria ele é estruturado em níveis. Então, o parceiro ele vai crescendo no programa e vai destravando novos benefícios. E um desses benefícios é o custo unitário da licença do nosso software, da Conta Azul, tá? Da plataforma. Então, à medida que ele vai subindo, o preço unitário por licença vai caindo, tá? Então, ele, nesse modelo de VAR, de revenda, ele compra, ou seja, ele que tem a relação de faturamento, billing com a Conta Azul. Então, eu cobro do parceiro. O parceiro me paga o valor sobre todas as licenças que ele comprou nesse modelo, num preço descontado, e quanto mais ele sobe no programa, mais desconto ele tem, e ele faz o que ele quiser com essa licença. Ou ele coloca gratuitamente, alguns deles, fala, cara, eu já tenho um ticket médio aqui, excelente. Então, Conta Azul é muito mais uma ferramenta de retenção e de engajamento do que de extrair mais valor monetário. Tem alguns que não, que paga X, vende por X mais 10, né? E ganha dinheiro em cima disso, né? Mas é muito mais uma decisão de modelo de negócios. O segundo modelo é o modelo de recomendação, onde o parceiro, por uma decisão de negócio dele, ele chega à conclusão que ele prefere que o cliente dele tenha relação de billing direto com a Conta Azul. Então, ele me indica e fala, olha, o Matheus tem uma empresa e ele quer comprar a Conta Azul e eu estou recomendando ele. Aí eu vou lá, meu time de venda liga para o Matheus, falou, olha, Matheus, seu contador te indicou, que é o Fernando, e aí ele falou, legal, o Fernando me ligou mesmo, tal, beleza, vou comprar. Aí eu faço o billing direto com o cliente dele, e aí eu pago um comissionamento para o contador. Tá? Então, tem esses 2 formatos. Ou ele paga um preço descontado, e o relacionamento de faturamento é comigo, com a Conta Azul, ou ele indica um cliente, recomenda o cliente, e ele recebe um comissionamento por isso. Mas em qualquer um dos modelos, eu acho que a parte mais
relevante aqui, importante, é que ele agrega valor do serviço dele. E esse que é o pulo do gato. Porque em cima da tecnologia, ele começa a prestar serviços que antes ele não conseguia fazer. Então, além do ganho de produtividade que ele já tem por conta da tudo que é financeiro já está dentro do sistema e com um clique ele recebe todas as notas fiscais, todas as cobranças, todos os pagamentos, movimentação de conta bancária e tudo mais, o que traz muita eficiência para a contabilidade. Além disso, ele consegue prestar serviço que antes ele não conseguia. E só por isso ele já ganha grana, porque ele começa a cobrar por outros serviços e gerar muito mais valor para o cliente final dele. Né? Então, alguns parceiros fazem reunião mensal de performance, onde ele vai lá, extrai uma série de relatórios, entende se o cliente está muito alavancado, qual o produto que sai mais do estoque, como que ele pode ter uma melhor gestão financeira, recebíveis que ele tem, contas a pagar que ele tem, onde que ele tem descasamento de caixa, por aí vai. E isso entrega valor para caramba, e ele não conseguia fazer isso antes, porque ele não tinha essa informação financeira dentro do sistema, sabe? Então, é um modelo bem legal, assim, mas, enfim, são esses dois caminhos aqui, respondendo de forma bem objetiva. Sensacional, acho que para a galera aí que está estruturando programa de parceiros, acho que um ponto que vale super destacar aí do que você comentou é realmente essa visão de como se tivesse uma gamificação, né? Então, quanto mais o cara vai crescendo, vai vendendo licença, ele vai conseguindo ter um valor inferior, ou seja, ele consegue ter um lucro maior, né, na revenda dele, ou enfim, na estratégia que ele utilizar. E acho que um outro ponto que é super legal, e as empresas mais bem-sucedidas, né, nessa parte de canais costumam fazer, é a questão de o que você comentou de casar com o serviço, né? Então, dá para o parceiro a possibilidade dele oferecer um serviço casado com o software, é como se ele fosse, muito entre aspas, um CS mais focado numa consultoria de negócio, onde ele está extraindo o valor do software para, né, gerar valor ali para o cliente. Então, isso fica legal para o parceiro, porque ele está tirando valor ali do software de vocês, fica legal para o cliente que ele está recebendo de maneira mastigada alguma coisa que ele precisa, e no fim do dia o parceiro está rentabilizando em cima do software e está rentabilizando em cima de um serviço que ele oferece, que normalmente um parceiro que revende o software, ele tem total interesse em ganhar em cima do serviço, que é onde está a maior margem de lucro dele, né? Então, acho que esse ponto é muito bacana, quando você tem uma solução que o canal consegue vender serviços em cima, a tua relevância ela acaba crescendo muito, né? E, cara, uma coisa que, assim, né, eu tenho aqui nas minhas operações também programa de parceiros e a gente se estrutura de forma semelhante, obviamente, né, com as devidas proporções, mas um ponto que a gente sempre apanhou nunca foi para conseguir parceiros. Conseguir parceiros entre aspas, relativamente fácil, perto de engajar parceiros. E você comentou que vocês fazem super eventos aí focado em contabilidade, vocês viajam o Brasil gerando valor para essa galera, vocês tratam realmente como se esses caras fossem clientes que account, porque na verdade eles são, né? Eles estão vendendo lá conta azul, às vezes para 100, 300, 500 empresas que estão ali que estão com eles. Conta um pouquinho como é que vocês fazem um pouco mais a fundo para engajar essa galera, porque eu acho que esse é o maior desafio que eu vejo quando eu vou fazer algum bench de parceiro. A galera fala, cara, consigo cadastrar um monte de parceiro, chega lá de 100, consigo engajar 5, porque a galera some, porque a galera arruma outros meios para revender, né? Então, cara, traz um pouquinho como é que você mantém essa chama acesa por aí. Matheus, cara, com certeza, assim, não vou falar que é fácil, mas adquirir novos parceiros é muito mais fácil do que engajar o parceiro, né? E muitos desses parceiros, às vezes, chegam, cara, até sem saber por que ele chegou. Ele só chega e fala, cara, Conta Azul é legal pra caramba, tem um monte de empresa que tá aqui, eu quero também, né? E aí, a aquisição do parceiro é fácil, mas o engajamento não necessariamente é. E aí, cara, eu acho que tem 2 pontos bem relevantes, assim, 3 pontos, para falar a verdade. O primeiro deles é ter um programa de parceria bem estruturado. Porque se a motivação for só financeira, cara, o engajamento é mais difícil, tá? Então, óbvio, a não ser que você pague uma grana que muda a vida do parceiro, que normalmente não é o caso, né? Você paga uma grana que ajuda no negócio, mas normalmente o parceiro não engaja por conta da grana. Ele engaja por conta de tudo que você entrega para o sucesso do negócio dele. Então, assim, tem algumas alavancas aqui que eu vou falar do nosso programa, mas tem 2 que são muito chave. Uma que é capacitação e a outra que é atendimento, tá? Então, cara, pensando em capacitação,
eu acho que, principalmente para programas de parceria de alta escala, como é o nosso caso, a gente tem hoje quase 15 mil parceiros aqui na nossa base. Cara, você precisa, para falar com 15 mil parceiros, você precisa ter uma máquina de alto volume. E para você conseguir garantir que esses parceiros tenham sucesso, você tem que virar uma empresa de educação em algum nível, né? Então você tem que conseguir ajudar esses parceiros a terem sucesso, né, com tecnologia, plataforma, mas principalmente conteúdo técnico e de vendas, né? Vou te dar um exemplo. Um dos maiores desafios que os nossos parceiros têm é que eles não acham que são bons vendedores ou não sabem vender. Então, o contador, talvez por DNA, ele é um profissional técnico, né, que conhece muito de sistema tributário, de contabilidade, por aí vai, mas ele não se vê como um vendedor e nem gosta de estar no lugar de vendas, né? E aí, para ele, às vezes é difícil ter engajamento no programa, porque ele quer que o cliente dele use, mas ele não quer vender para o cliente dele ou não sabe vender para o cliente dele. Então, nesse exemplo aqui que eu estou dando, a gente precisa ajudá-lo, capacitá-lo para ele ter mais segurança e ter as ferramentas para conseguir oferecer isso. Então, playbook de venda, deck de venda, treinamento sobre como vender, entrar na sala e vender junto com ele, para ele ver a gente vendendo e falar, putz, não é tão difícil assim, né? Ou se ele não conseguir, fazer por ele, né? Então, eu acho que tem aqui uma componente bem importante, que é a componente de capacitação. A segunda coisa que eu falei de atendimento é óbvio, né? Não necessariamente para todos os parceiros vai ter que conseguir ter um atendimento ali high touch, né? De ter um gerente de parceria dedicado, alguma coisa nesse nível, mas para os top tiers ali, para os parceiros que mais te geram receita, e se economicamente for viável para o seu negócio, ter um profissional ali, um gerente de conta, um gerente de parceria, cara, faz muita diferença. Então, hoje no nosso programa, a gente tem 5 níveis. O primeiro nível, que a gente chama de associado, ele não tem um gerente de parceria, mas todos os outros 4 níveis que passam do certificado para cima, ele tem direito a um gerente de parceria, numa carteira ali de parceiros, né? Não é exclusivo, mas é alguém que, cara, se você quiser pegar o telefone e ligar, vai ter alguém para te atender, te dar dúvida e te ajudar, né? Então, isso também é bem legal. O nosso time, ele atua com muita proximidade desses parceiros, né, tentando ter entendimento do negócio específico daquele parceiro, o perfil de cliente que ele tem, as dores que ele tem, o momento que ele está de empresa, né, quais são os desafios de crescimento, e aí essa pessoa consegue ajudá-lo a acelerar muito mais esse desenvolvimento, né? Então, eu diria que o primeiro ponto é ter um programa de parcerias muito bem desenhado e que tenha as alavancas que facilitem o engajamento desse parceiro junto com a companhia, né? E, obviamente, também, de novo, a gente falou de onboarding lá em cima, também um onboarding de novos parceiros é chave, né? Então, o que o parceiro precisa saber no início da jornada dele? Ele precisa saber, no nosso olhar aqui de produto, ele precisa conhecer o produto que ele vai usar, né? Que é aqui no nosso caso, o Conta Azul Pro e o Conta Azul Mais, o CA Pro, o CA Mais, são as ferramentas de trabalho que ele vai ter. Ele precisa saber como levar esse produto ao mercado. Então, como vender esse produto, como posicionar esse produto, como fazer o marketing desse produto. Então, a gente também ajuda ele para isso, e como fazer oferta de serviços, né, em cima do produto, precificação e tudo isso. Então, é quase que uma estratégia de DTM dessa nova parceria que ele firmou, né? E a gente também ajuda ele muito em metodologia e jornada. Então, como fazer esse faseamento e esse crescimento ao longo do tempo. E, obviamente, a gente tem parceiros de perfis muito distintos, né? A gente tem empresas que têm 3 mil clientes, a gente tem empresas que têm 10 clientes, né? E aí a maturidade de negócio e de aquisição de uso de tecnologia também é bem distinta entre eles. Legal. Acho que um ponto bacana, né? No começo aqui do nosso bate-papo, você falou um pouco sobre a questão de retenção, né? De conseguir gerar valor para o cliente logo no primeiro momento, para ele conseguir engajar de fato. E acho que o que é legal é que com os parceiros é praticamente a mesma coisa, né? Porque o cara se cadastra no programa de parceiro, cara, o que você precisa gerar valor rápido para ele. Se ele tiver que precisar de material, isso precisa estar fácil. Ele precisa entender como é que é o preço, o modelo de negócio, o produto. É o que você comentou, se o cara não conseguir vender, ter alguém que venda por ele, alguém que entre nas primeiras reuniões. Então, de certa forma, quando o cara se cadastrar ali como parceiro, você precisa ter uma curva rápida para o cara gerar uma primeira venda e falar, porra, tem negócio aqui, né? Ver valor
e aí ele continuar no programa de parcerias, e aí tem toda a gamificação que você comentou um pouquinho para o cara ir crescendo, né? E, enfim, podendo ter um revenue share maior. Então, acho que esse ponto é super legal que você falou, cara. Essa questão da educação em si, do suporte, ele é muito semelhante a você reter um cliente de certa forma, concorda? Total, com certeza. Com certeza absoluta, cara. E é chave, assim, no fim das contas, o parceiro, em vários aspectos, se assemelha a um cliente, né? E ele também é um cliente, que ele acaba usando o nosso software para a gestão do próprio escritório dele, né? Então, ele começa sendo um cliente e depois ele escala isso para a base dele. Então, exige muita proximidade e entendimento, assim, para garantir que ele vai ter sucesso, né? E, cara, de novo, a gente só cresce se o parceiro crescer. Se o parceiro não tiver sucesso, não tem jeito da companhia crescer. Já era, exato. Então, tem que cuidar muito bem assim do parceiro e das necessidades específicas daquele parceiro, mesmo num projeto de alta escala, né? Então, isso é um desafio constante assim. E aí a figura do gerente de parceria é o que consegue trazer para a realidade essa entrega de valor ali do dia a dia, né? Sensacional. E, cara, entrando em mais um ponto de quem está estruturando um programa de parceiros, precisa saber, né? E também sempre gera dúvida, pô, a gente já mudou isso 300 vezes aqui dentro. Modelo de comissionamento, né? Eu queria entender um pouquinho como é que vocês fazem isso. Se puder abrir os shares, se não puder também tranquilo, mas queria entender hoje como é que isso se estrutura, tanto em questão de share mesmo, quanto também em questão de, cara, vocês fazem um pagamento upfront, vocês esperam o cliente pagar para fazer o pagamento, esse cara recebe durante todo o contrato, esse cara para de receber em algum momento. Todo esse modelo, né, seria legal, porque eu acho que é uma dúvida que surge para a galera bastante, né? Tem que tomar um certo cuidado com isso, porque senão a operação talvez não pare em pé, né? Total. Cara, tem que fazer conta, tá? Essa aí, que eu vou falar aqui como que funciona o nosso, mas para ser um modelo realmente que faça sentido, tem que fazer conta de acordo com o ticket médio, de acordo com lifetime que esse cliente tem, que o parceiro fica também, enfim. No nosso caso aqui, como eu disse, a gente tem dois modelos, né? Tem um modelo de revenda, onde ele cresce no programa e vai tendo preços mais baixos, né? Descontos pela licença. Então a gente fez um modelo bastante agressivo aqui na Conta Azul, tá? E ele é público, você entrar lá no site, tem os preços lá certinho de cada categoria, tá? E no segundo modelo, que é o modelo de recomendação, a gente paga 30% de comissão recorrente por 24 meses. Então, a gente paga depois que a gente recebe. Então, a gente paga mensalmente, a gente vai acumulando isso dentro de uma conta. Como eu falei, né, a Conta Azul hoje ela é um banco, uma instituição de pagamento. Então, dentro do CAPRO, a gente tem uma conta PJ. Então, esses valores vão sendo acumulados lá na conta PJ e a gente libera para o parceiro fazer saque quando ele quiser, tá? Mas a gente só paga se o cliente pagar. Se o cliente dele não pagar, a gente não paga a comissão referente àquele cliente. E se o cliente, porventura, tiver um churn antes do período, ele churna junto, a comissão dele churna junto, né? Então, a gente paga junto ali com o que a gente recebe, tá? O valor de 30%. Legal, sensacional. Acho que esse ponto é super importante. Eu já vi bastante gente na operação que não fazia isso e aí, por conta de inadimplência, acabava tendo alguns problemas ali, né? Então, esse é um ponto que super faz sentido, principalmente quando você não tem um contrato que é fixo, né? Também, às vezes, o cara, pode ser inadimplente, demorar 2, 3 meses para pagar, isso já dá um impacto no caixa, se você continuar pagando o parceiro, né? E, de certa forma, ajuda a engajar o parceiro também a cobrar o cliente, né? Porque se o cara Isso que eu ia falar. Se ele for Isso que eu ia falar, acaba virando um modelo ganha-ganha, né? Porque a Conta Azul só vai ganhar se o cliente final pagar, e o parceiro também, né? Então, os dois estão alinhados no mesmo objetivo de entregar valor para o cliente, porque o cliente só vai pagar se ele estiver vendo valor, né? E se algo acontecer no meio dessa jornada, porque ele esqueceu, porque, enfim, aconteceu alguma coisa, o parceiro também vai estar engajado a reverter esse possível churn ou a reter esse cliente, né? Então, vira um modelo virtuoso também da parceria em si. Sensacional. Não, isso faz super sentido, porque o ecossistema, né, acaba garantindo que o cliente vai ser retido, que o cliente vai ser onboardado, que o cliente vai crescer, que o cliente vai pagar, né? Então, isso tudo bem amarrado é extremamente interessante, porque vira interesse em comum ali do parceiro. Cara,
uma dúvida que eu tenho também, que eu falei, cara, essa eu preciso saber, espero que ele saiba esse dado. Qual que é a diferença hoje, pensando na operação de vocês, obviamente, né, do custo de aquisição de um cliente direto em relação a um cliente de parceiro? Pô, o cliente de parceiro é 3 vezes mais barato que o cliente direto? Você tem esse número? Seria muito legal ter uma ideia disso. Cara, eu tenho o número. Hoje, cara, a gente ainda tem muita eficiência para trazer no CAC de parceiro, tá? Mas hoje é 55% o CAC de parceiro frente ao CAC de venda direta, tá? Então, pouquinho mais do que pouquinho menos, metade, pouquinho mais do que a metade, tá? Do que o de venda direta. Então, mas assim, cara, tem muita eficientização para a gente trazer. Hoje a gente investe bastante em parceiros, temos um time bem robusto, muita iniciativa ali de marketing, né, eventos e tudo mais, que é bem custoso, mas ainda assim, cara, é quase metade, né? Mas, cara, eu vejo aqui um futuro da gente conseguir ser 3, talvez até mais vezes mais baixo do que o de venda direta, tá? Então, já é muito bom, mas tem muita eficiência ainda para a gente trazer, tá? Mas, assim, de toda forma, quando você pensa, né, cara, a capilaridade comercial que esses caras trazem e o potencial baixo custo que ele tem, cara, eu diria que é quase, se existir, né, um perfil de empresa que possa ser parceira, trazer escala, cara, é quase no-brainer seguir o caminho de parcerias, né? Porque ela traz muito benefício para os units econômicos ali do negócio, né, de CAC, LTV, churn, retenção e por aí vai. Então, é bem interessante assim o modelo. Legal. No começo da conversa a gente falou de retenção, né? Vou até voltar um pouco nesse tema agora. A gente até comentou que o parceiro ajuda a cobrar o inadimplente, ajuda a reter. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque esse é um ponto que, cara, eu já vi, assim, que eu achei muito legal em vários programas de parceiros que eu já vi, assim, ao longo da vida, que é o fato de, né, no caso de vocês, por exemplo, uma contabilidade, por esse cara já ter um relacionamento, ter muito conhecimento de mercado, e até mesmo por ser a ferramenta que esse cara opera, a chance do cliente, depois de implementado, churnar, ela acaba aumentando bastante, né? Porque o cara provavelmente ele vai ter que trocar até a contabilidade. Isso, de certa forma, vocês amarram uma coisa na outra, ou vocês sentem que não, o cara que tem na contabilidade parceria com vocês, ele tem parceria com outros também, e eventualmente ele pode acabar até sendo conivente numa migração, tem uma exclusividade. Queria entender essa conexão aí. Cara, bom, boa pergunta, assim. Hoje não tem exclusividade, tá? Existem... O contador, ele recebe o cliente independente do software que o cliente use, né? Então, se o cliente usa hoje o RP da Conta Azul, um RP concorrente, normalmente o parceiro recebe aquele cliente e depois ele pensa o que fazer com aquele cliente, né? A gente tem alguns perfis de parceiro muito engajados com a gente que eles não trabalham com concorrente. Eles só usam Conta Azul, eles entendem que a melhor solução é a solução que eles estão habituados. Então, se chega um cliente para ele novo que usa um outro RP, eles colocam isso como uma condição. Então, é muito legal a gente ver esse nível de engajamento de parceiros que já entendem tanto valor no produto e no programa de parceria, que eles preferem perder um cliente do que usar um outro tipo de solução que eles entendem que eles não têm o mesmo ganho de produtividade, né? Então, mas esse, obviamente, é o top tier ali, né? São os parceiros mais engajados e que eles são exclusivos Conta Azul, não por uma imposição nossa, mas por um desejo deles, né? O que é muito legal. Agora, temos muitos parceiros que, dentro da sua carteira, tem mais de um RP, né? E usam outros também, que não só Conta Azul. Cara, tradicionalmente, esses parceiros têm um nível de engajamento um pouco mais baixo, tá? Então, quando eles começam a crescer no programa, a tendência é que Conta Azul vai abocanhando boa parte da carteira dele, tá? Então, isso é bem relevante e a gente tenta ajudá-los para isso, que obviamente é do nosso interesse também, e a gente acredita muito no nosso produto, no nosso programa. Então, a gente, cara, sempre monitora alguns indicadores importantes, né? Um deles, share of wallet, né? Ou seja, quantos clientes desse contador ou desse parceiro utilizam Conta Azul, né? Então, a gente vai tentando, obviamente, cada vez mais abraçar essa carteira dele, e se a gente está crescendo no share of wallet, a gente está entregando mais valor, né? Ele está percebendo mais valor e ele está mais comprado com a gente, então isso é muito legal.
Agora, o que a gente percebe de impacto no churn do parceiro é que quando o cliente do parceiro usa bem Conta Azul, cara, esse contador não perde esse cliente nunca mais, sabe? Porque, cara, não tem por que o cliente dele mudar de contador, porque ele tem tanta eficiência no ganho da relação da contabilidade com o negócio via tecnologia, que é muito difícil ele sair do contador. A não ser que o contador estiver fazendo um trabalho muito ruim, e aí, normalmente, quando isso acontece, o cliente migra para um outro parceiro Conta Azul, porque ele já está muito feliz com aquela eficiência que ele ganha, sabe? De negócio mesmo, de transferência de dado, de apoio que ele tem, por aí vai. Então, isso é bem legal também, a gente percebe esse movimento acontecendo. Sensacional. Essa métrica que você comentou do Share of Wallet, ela é super bacana, porque realmente diz para vocês, né, se vocês estão gerando preferência em relação aos outros players, e isso, pô, faz com que vocês possam pensar uma série de coisas, de capacitação, de incentivo, e por aí vai, né? Pessoal que tiver perguntas, já tem algumas aqui, vão mandando, tá? Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Felipe, antes da gente partir para as perguntas de vocês, então, quem quiser deixar aí, fica à vontade que eu vou fazer, tá? Mas, ô Felipe, vocês acabaram de ser adquiridos, pô, puta de uma venda sensacional, né? 300 e poucos milhões de dólares ali, pô, números altíssimos, quase 2 bi de reais, né? Uma das companhias aí mais valorizadas, se for ver recentemente aí que foram adquiridas. E, cara, casando, imagina que vocês tenham 1 bilhão de planos aí, né? Que vocês possam abrir, que vocês não possam abrir. Mas, cara, linkando isso ao programa de parceiros, o que vocês pensam em fazer nessa nova etapa, né? Porque foi uma empresa de fora que comprou vocês estão pensando em expandir internacionalmente, vocês estão pensando em criar novos tipos de parceiros. O que você pode nos contar aí sobre a estratégia de vocês, né? Porque hoje vocês são extremamente bem-sucedidos já nesse programa. Eu queria entender para onde que vocês estão mirando, né? Qual que é o próximo passo disso? Legal. Primeiro, Matheus, cara, foi muito legal essa notícia. A Visma, né, para quem não conhece, é uma empresa norueguesa. Hoje é o segundo principal player global nesse nosso segmento, que a gente chama de software de missão crítica, né? Ou seja, pepino, aqueles softwares que de fato estão ali no core de uma operação, né, de empresas. Então, ERPs, sistemas de folha de pagamento, coisas nessa linha. E a Visma, diferente das outras empresas do segmento, ela cresce através de M&A, né? E isso é muito legal para a gente, foi inclusive um dos grandes pontos assim da nossa decisão, né? Porque se a empresa cresce através de M&A, por definição ela não interfere na gestão, porque não seria escalável, né? Chegar e trazer um executivo e falar, putz, deixa eu colocar aqui, trocar o time executivo todo, mudar produto e tudo mais. Não, pelo contrário, ela garante a independência das empresas compradas, garante que as mesmas pessoas ficam, os mesmos produtos e todo aquele conhecimento regional ele é preservado, né? Então, a gente ficou muito feliz. Só que, além disso, cara, a Visma traz um modo turbo, né? Que, primeiro, é capital. Então, cara, uma fonte bem robusta de capital. Segundo, muita experiência, principalmente nesse segmento de M&A, mas também de outras empresas do grupo. Hoje são mais de 200 empresas em 33 países, né? Então, a gente passa a ter acesso ao ecossistema global de melhores práticas e de tecnologia. Pensando aqui, cara, no programa em si, pós-aquisição, eu diria que são duas palavrinhas assim, cara. Primeiro, profundidade e outra, alcance, tá? Quando eu falo de profundidade, cara, a gente vai melhorar muito a experiência do parceiro, tá? E a experiência do cliente do parceiro. Então, a gente vai trazer, cara, uma jornada muito mais integrada com dado e com produto. Então, a gente acelera muito o desenvolvimento de produto para esses parceiros e talvez até a incorporação de produtos que já existem hoje dentro do grupo aqui para o Brasil e também fortalecendo esse ecossistema através de compras, né, através de aquisição, M&A. Então, a gente quer entregar, cara, um ecossistema completo para o parceiro para que ele tenha ainda mais sucesso e seja ainda mais óbvia a escolha por Conta Azul dentro das opções que ele tem hoje, né? Então, isso é o que eu estou querendo trazer aqui de profundidade. E pensando em alcance, cara, a gente vai expandir muito a nossa capacidade de penetração em região e segmentos onde tem mais espaço, tá? Então, a gente, igual eu falei aqui, a gente entra no modo turbo,
né, com muito mais musculatura, tecnologia, visão de longo prazo e capital, para a gente poder expandir mais rápido, né, dentro do Brasil e ser cada vez mais relevante. Então, tem uma coisa, a Myriad, que é a CEO da Visma, ela teve com a gente tem, cara, 2, 3 semanas, e ela trouxe uma visão muito legal, assim, de parceria, sabe? E ela falou, cara, todas as empresas do grupo que tiveram mais sucesso, elas têm um canal de parcerias, um programa de parcerias muito bem sucedido, né? E nós vamos aportar essa intencionalidade, esse capital intelectual para fazer que a Conta Azul ainda tenha mais robustez. E a segunda coisa que ela falou, cara, que eu achei muito legal, fiquei refletindo depois, ela falou assim, cara, quando a gente entra no novo mercado, a gente escolhe o vencedor, né? Na visão deles. Só que o vencedor, cara, isso reflexão que eu fiz, tá? Ele vira quase que uma profecia autorrealizável, né? Porque mesmo que não fosse, eu gosto de acreditar que somos, né? Mas mesmo que não fosse, passa a ser. Porque, cara, vem tanto conhecimento, tecnologia, capital, que potencializa muito o negócio, né? Então, nós vamos ter uma capacidade muito grande, diria aqui que nos próximos 12, 24 meses, de trazer muito mais profundidade e alcance para o nosso programa de parcerias, com a solução muito mais completa de valor agregado para os nossos parceiros, que vão ter cada vez mais interesse em estarem próximos e crescer junto com a gente. Então, eu estou bem animado assim com o que vem pela frente, cara. Sensacional, cara, muito bacana. Estou bem empolgado também para ver aí o que vocês vão evoluir, que o negócio promete. Cara, tem uma pergunta do Everton aqui, e eu achei bem legal o que ele comentou. Além de vendas, quais as métricas são utilizadas para mensurar o engajamento de um parceiro, né? A gente falou algumas, mas acho que é legal você encapsular isso aqui e trazer de maneira objetiva para a galera que tiver dúvida que deveria mensurar, né, num programa de parceiros. Legal, cara. Vou trazer algumas, tá? Talvez eu não traga todas aqui. Uma que é bem legal para medir engajamento, cara, é consumo de benefícios do programa, tá? De parcerias. Então, assim, dentro do programa de parcerias, a gente tem aqui 6 pilares. Tem um pilar de produtividade, um pilar de receita, um pilar de cliente, um pilar de capacitação, comunidade e atendimento. Então, dentro de cada um desses pilares, tem uma série de benefícios que a gente entrega. Então, por exemplo, cursos, eventos, imersão, parceiro orientador, materiais que ele pode baixar dentro do nosso portal da parceria e por aí vai. Então, sempre que um parceiro consome um desses benefícios, ou resgate de comissão, qualquer uma dessas coisas é um benefício, né? Sempre que ele consome um benefício, seja ele qual for, significa que nós estamos entregando valor dentro do programa de parcerias e que esse parceiro está engajado. E pode ser que seja ele, o sócio do escritório, pode ser que seja alguém do time dele, né? Então, essa é uma métrica que eu acho que é bem legal. Outra métrica que eu gosto bastante, assim, que é mais global do programa, é quantos parceiros estão subindo, quantos parceiros estão descendo, né? Então, se você tem um movimento de parceiros crescendo no programa de parceria, ou você tem um movimento maior de parceiros descendo no programa de parceria, cara, talvez tenha alguma coisa dando muito certo ou muito errada no teu programa, né? Então, tem até uma métrica que essa a gente ainda não usa desse jeito, mas que é um score de quantos parceiros estão subindo dividido por quantos parceiros estão descendo. Aí você tem um score que mede um pouco a performance do programa como um todo, que é bem legal também. Uma terceira, cara, que eu acho que é bem relevante, é olhar o engajamento das contas dos clientes dos parceiros. Tá? Então, será que... Porque uma coisa o parceiro pode comprar 1 milhão de contas e está super bem lá no programa, nos níveis mais altos, porque ele comprou 1.000 contas, vamos supor, né? 1.000 licenças. Só que será que essas licenças estão sendo usadas? Né? Primeira coisa, será que as licenças foram atribuídas a um cliente? Se elas foram atribuídas, elas estão sendo utilizadas, sim ou não? Né? Então, atribuição de licença e ativação / uso de licença também é bem relevante para medir o engajamento do parceiro, para saber se ele está fazendo um bom trabalho e se de fato ele está extraindo o valor do programa, porque se o cliente dele não estiver usando o produto, é difícil dele ser sustentável no longo prazo, né? Então, eu acho que essa também é uma bem legal aqui para trazer. Cara, muito legal. Você trouxe umas métricas não óbvias, até anotei aqui, porque são coisas que a gente também não olha. Então, bem bacana essa ótica aí de coisas que não são tão fáceis, né, de se imaginar e fazem todo sentido.
E aí, só as coisas mais óbvias, né, cara? Recorrência de compra, quantas licenças ele compra por mês, se ele compra todo mês, ou se ele compra de uma vez, depois só de 6 meses depois que ele compra de novo. Né? Então, são métricas mais óbvias que eu imagino que todo mundo vai olhar, né? De receita, de churn, essas coisas que estão mais... são mais normais, né? De serem olhadas aqui para medir o sucesso desses parceiros. Muito legal, cara. Show demais. Ô, Felipe, a gente está caminhando para o final aqui, mas uma última coisa que eu queria te perguntar, isso é uma nova dinâmica que a gente está pensando aqui, né? A gente está indo agora para o quinto podcast, então a gente teve a primeira edição com o Vasco, que foi o CEO da NS Tech, né? Os caras, gigantes. A segunda a gente teve ali com a Ale Appendino, a gente teve também com o Felipe da Pipefy, você deve conhecer, que foi CRO da Pipefy. Felipe foi meu chefe na Pipefy. Foi seu chefe, imaginei, né? Foi, direto, eu era direto dele. A gente teve a última... Legal demais. Pô, imaginei, né? Eu tive semana passada ou retrasada no aniversário dele na Ilha do Mel, cara, que eu não conhecia, que foi sensacional. Pô, o papo ele foi semana com ele. Também. A gente teve o último com o Appendino e agora com você, né? E, cara, queria saber um fundador ou um C-Level que você admira e que você acha que vale a pena trazer para cá, que teria um conteúdo muito foda. Seria legal escutar de você, se você consegue pensar em alguém aí para a gente chamar, que a gente está chamando, só galera de alto nível e alguém que você admira, seria muito legal a gente chamar. E depois eu vou te perguntar que pergunta você faria para essa pessoa. Cara, legal. Me veio aqui... Você falou, tem duas pessoas que me veio aqui na cabeça. Cara, a primeira delas, a gente estava aqui no tema de parcerias, me veio a Juliana Turbino, que era lá da RD, e agora ela está com um curso super legal, escreveu um livro junto com a Nara, que é o Método Octo. Tá? Ela, cara, é uma pessoa bem legal, não está mais no posto de executiva, mas, cara, é uma pessoa bem legal. E a outra pessoa que me veio à cabeça aqui, cara, que eu acho que é bem legal, assim, é a Renata da Winning by Design, que ela, assim, continuou como executiva da Winning by Design, que eu acho que, falando de SaaS, é uma metodologia super legal ali de trazer mais cor e, enfim, talvez até ajudar aí quem está começando a aprender um pouco mais sobre como que funciona ali a metodologia da Winning by Design, de duplo funil e tudo mais. Então, eu acho que são duas pessoas legais aí, duas mulheres que eu admiro bastante e que poderia agregar bastante valor aqui para o podcast. Sensacional. São super nomes mesmo, também já conheço elas ali, não pessoalmente, mas já vi o trabalho ali e, ótimas sugestões. Que pergunta você faria para cada uma delas, então, caso alguma delas top, né? Já vamos começar fazendo igual a gente fez com a Ale, com você hoje. Tá. Cara, para Renata, eu acho que eu perguntaria o que são os critérios mais relevantes para a implementação de sucesso da metodologia da Winning by Design em uma empresa SaaS. Eu acho que isso é legal e pode trazer uma discussão legal. Para a Ju, deixa eu pensar aqui para a Ju. Cara, a Ju, eu faria uma pergunta mais no cunho pessoal, assim, de como que foi a transição de uma executiva para uma empreendedora, escritora de livro, empreendedora, que está agora com essa veia de educação e como que isso foi para ela no nível pessoal, assim, de mudança de mindset, de sair de uma cadeira executiva para uma cadeira empreendedora, mas com uma pegada bem, bem diferente, assim. Eu acho que eu iria nessa linha ali com a Ju. Sensacional, maravilha. Tá anotado aqui as perguntas, vamos ver se elas topam participar. Mas, cara, chegamos elas não toparam, você me fala que eu dou uma forcinha lá, que elas topam. Pode deixar. Maravilha. Não, cara, sensacional o bate-papo. Galera que com certeza tá querendo estruturar programa de parceiros, ou até quem já tem, vai extrair muito valor desse papo aqui, ou já extraiu, né? Vai ser a gravação depois. Para mim também, que já temos um programa aqui rodando, foi sensacional. Queria te agradecer muito por topar esse bate-papo aí. Cara, não sei se tem alguma mensagem final aí também pra galera, senão a gente encerra aí, mas só te agradecer mesmo aí pelo super bate-papo e pelas ideias. Legal, Matheus, foi um super prazer, cara. Conta comigo aí, que puder fazer para reforçar cada vez mais a comunidade SaaS, vai ser um prazer. Cara, a mensagem final, eu diria, comecem, porque programa de parcerias, cara, é duro, é difícil tirar do papel, toma tempo, não é algo que traciona nos primeiros meses, então precisa ter bastante resiliência,
mas quando encontra ali a veia de entrega de valor, cara, é uma força muito grande assim para aceleração do negócio. Então, comecem, estejam próximos, validem ali as hipóteses mais fundamentais e o sucesso vem, cara. Eu acho que é por aí. Top. Valeu demais, Felipe. Valeu, pessoal aí que nos assistiu. E vamos nessa, torcendo aí por vocês e quero acompanhando aí as coisas que vocês vão lançar no mercado. Animal. Valeu, Matheus. Um abraço, cara. Até Falou. mais, abraço. Valeu, tchau.